Emburrecimento Programado, de John Taylor Gatto. O currículo oculto da escolarização obrigatória. Capítulo 1. O professor de 7 lições. Parte 1. Chame-me de Sr. Gatto, por favor. Há 30 anos, sem nada melhor na época para fazer com a minha vida, arrisquei ser professor. A licenciatura que possuo certifica que sou instrutor de língua inglesa e literatura inglesa, mas isso não tem nada a ver com o que faço. Não ensino inglês, ensino escola. E sou premiado por isso. Ensinar significa coisas diferentes em lugares diferentes, mas há 7 lições que são ensinadas universalmente, do Harley a Hollywood Hills. Elas compõem o círculo nacional pelo qual vocês pagam de mais maneiras do que podem imaginar. Então talvez seja bom que o conheçam. Vocês têm toda a liberdade, evidentemente, de jogar tais lições como quiserem. Mas acreditem em mim quando digo que não há qualquer ironia nessa apresentação. Estas são coisas que ensino, as coisas que vocês me pagam para ensinar. Tirem suas próprias conclusões. 1. Confusão. 2. A posição da classe. 3. Indiferença. 4. Dependência emocional. 5. Dependência intelectual. 6. Autoestima provisória. 7. Não é possível esconder-se. 1. Confusão. Uma senhora chamada Katy, de Dubois, em Indiana, me escreveu isso recentemente. Quais grandes ideias são importantes para as crianças pequenas? Bem, acho que a maior ideia que necessitam é de que estão aprendendo não é idiosincrático, de que há um sistema por trás disso tudo e que as coisas não estão simplesmente jorrando sobre elas enquanto elas absorvem passivamente. Esta é a tarefa, tentar compreender, tornar coerente. Cat está errada. A primeira lição que ensino é confusão. Tudo o que ensino está fora de contexto. Eu ensino a não relação de tudo. Eu ensino desconexões. Ensino excessivamente a órbita dos planetas, a lei dos grandes números, escravidão, adjetivos, desenho arquitetônico, dança, ginástica, cantoral, reuniões, visita surpresa, exercício de simulação de incêndio, língua de computação, noite dos pais, dia de treinamento do funcionário, aulas especializadas para alunos prodígios, orientação com estranhos que mal os alunos nunca mais verão, testes padronizados, segregação etária, completamente diferente do que acontece no mundo real. O que todas essas coisas têm a ver com as outras. Mesmo nas melhores escolas, uma avaliação minuciosa do currículo e suas sequências mostrará uma falha de coerência, um conjunto de contradições internas. Felizmente, as crianças não têm palavras para definir o pânico e a raiva que sentem com as constantes violações da ordem e da sequência natural, empurradas elas supostamente como educação de qualidade. A lógica do pensamento escolar é de que é melhor sair da escola com um kit de jargões superficiais derivados de economia, sociologia, ciências naturais e assim por diante, do que com entusiasmo genuíno por um assunto. Mas educação de qualidade pressupõe aprender algo em profundidade. A confusão é imposta às crianças por vários adultos que elas não conhecem, cada um trabalhando por conta própria, com uma relação quase inexistente entre si, fingindo, em geral, uma especialidade que não possuem. O que seres humanos buscam é sentido nos fatos desconexos, e a educação é um conjunto de códigos para extrair sentido a partir dos dados brutos. Por trás da colcha de retalho das sequências escolares e da obsessão da escola por fatos e teorias, a milenar busca humana por sentido está totalmente oculta. Isso é mais difícil de perceber no ensino fundamental, no qual a hierarquia da experiência escolar parece fazer mais sentido, pois se deduz que a relação simples e bondade entre vamos fazer isso e vamos fazer aquilo significa alguma coisa, e a clientela ainda não discerniu conscientemente o quão vazio é esse faz de conta. Considere as grandes sequências naturais,
Como aprender a andar e falar, a progressão da luz entre o nascer e o pôr do sol, os processos milenares de um agricultor, ferreiro ou sapateiro, a preparação de uma cadeia de ação de graças, a preparação da ceia de ação de graças. Todas as partes estão em perfeita harmonia entre si. Cada ação justifica e ilumina o passo futuro. Sequências escolares não são assim. Nem em uma aula individual, nem no cronograma geral, nem no dia de aulas. As sequências de escolas são insanas. Não há nenhuma razão específica para nenhuma delas. Nada que faça sentido, quando analisamos atentamente. Poucos professores ousariam fornecer ferramentas pelas quais os alunos poderiam criticar os dogmas da escola ou dos professores, dado que tudo que precisa ser feito. As matérias escolares são aprendidas, e se é que podem ser aprendidas, como as crianças aprendem o catecismo ou memorização aos 39 artigos do anglicanismo. Eu ensino a não relação de tudo, uma infinita fragmentação, o oposto da coesão. O que eu faço tem mais relação com a programação da televisão do que com a criação de um sistema ordenado. Em um mundo onde o lar é meramente um fantasma, porque ambos os pais trabalham, e devido a muitas mudanças de casa ou de emprego, ou devido a muita ambição por alguma outra coisa, deixou todos confusos demais para manter uma relação familiar. Eu ensino aos alunos como aceitar a confusão com seu destino. Esta é a primeira lição que ensino. 2. Posição de classe. A segunda lição que ensino é a posição de classe. Ensino que os alunos devem permanecer nas classes a que pertencem. Não sei quem decide a que classe eles pertencem, mas isso não é problema meu. As crianças são numeradas, pois se alguma escapar poderá ser relacionada na classe correta. Ao longo dos anos, a variedade de maneiras pelas quais as escolas numeram as crianças aumentou drasticamente, de tal modo que é difícil enxergar o ser humano que obviamente existe sobre a carga dos números que carrega. Numerar crianças é um empreendimento grande e lucrativo, ainda que a finalidade dessa estratégia não seja óbvia. Eu sequer imagino porque os pais permitem, sem nenhuma resistência, que fizessem isso com seus filhos. Em todo caso, isso não é um problema meu. Meu trabalho é fazer com que gostem de ficar trancadas umas com as outras, como números iguais aos seus. Ou ao menos que suportem tudo isso e saibam levar na esportiva. Se eu fizer bem meu trabalho, as crianças sequer poderão imaginar-se fazendo outra coisa, porque eu as ensinei como invejar e temer as classes melhores, como ter desprezo pelas classes burras. Sob essa disciplina eficiente, a classe em geral policia a si mesma para garantir, marchando em ordem. Essa é a verdadeira lição que se tira de uma competição fraudada, como a escola. Você aprende qual é o seu lugar. Apesar do plano geral de classes, que presume que 99% das crianças nunca sairão da classe em que estão, eu ainda assim faço um esforço público para encorajar as crianças a atingir um nível mais alto de desempenho nas provas, oferecendo como recompensa uma eventual transferência para uma classe mais alta. Eu frequentemente ensino que chegará o dia em que um empregador irá contratá-lo com base em suas notas e pontuações, embora minha própria experiência seja de que empregadores com razão não se importam com isso. Eu nunca minto declaradamente, mas passei a perceber que a verdade e o ensino escolar são, no fundo, incompatíveis, exatamente como Sócrates disse 1000 anos atrás. A lição das classes numeradas é que tudo tem o seu devido lugar na pirâmide e que não há como sair de sua classe, exceto pela mágica dos números. Se fracassar nisso, então fique onde está. 3. Indiferença. A terceira lição que ensino é a indiferença. Ensino as crianças a não se importarem muito com nada, embora seja desejável parecer que se importam. A maneira como faço isso é muito sutil.
Exijo que estejam totalmente envolvidas nas minhas aulas, pulando de empolgação nas suas carteiras, competindo energicamente pela minha benevolência. É tocante quando fazem isso. Impressiona todos, inclusive a mim. Quando dou meu melhor, planejo aulas com muito cuidado para produzir uma demonstração de entusiasmo. Mas quando o sinal toca, insisto para que parem o que estão fazendo e prossigam rapidamente para a próxima estação de trabalho. Elas devem ligar e desligar como interruptor. Nunca se termina nada de importante, nem na minha e nem que eu saiba em nenhuma outra aula. Os alunos nunca passam por essa experiência completa, tudo é dividido em prestações. Na verdade, a lição dos sinais é que nenhum trabalho é digno de ser concluído. Por que então se importar verdadeiramente com qualquer coisa? Anos de sinais condicionam todos, exceto os mais fortes. Há um mundo que já não é capaz de oferecer um trabalho importante a ser feito. Os sinais são a lógica secreta do tempo escolar, uma lógica inexorável. Os sinais destroem o passado e o futuro, tornando cada intervalo de tempo idêntico ao anterior, assim como um mapa torna cada montanha e rios vivos idênticos e quaisquer outros, embora não sejam. Os sinais inoculam a indiferença em todas as atividades. 4. Dependência emocional. A quarta lição que ensino é a dependência emocional. Através de estrelinhas, riscos de caneta vermelha, sorrisos, testas franzinas, prêmios, honras e desonras. Ensino as crianças a cederem sua vontade à cadeia hierárquica adequada. Direitos podem ser cedidos ou negados por qualquer autoridade sem possibilidade de apelação, porque os direitos não existem dentro de uma escola, sequer o direito à liberdade de expressão, como decidiu a Suprema Corte, a menos que as autoridades da escola digam que existe. Como professor, eu intervenho em muitas decisões pessoais, emitindo um passe livre para aquelas que eu julgo legítimas e iniciando um confronto disciplinar para o caso de comportamentos que ameaçam o meu controle. A individualidade está sempre tentando se autoafirmar entre crianças e jovens. Eu faço meus julgamentos grosseira e abruptamente. A individualidade é uma condição da teoria das classes, uma maldição a todos os sistemas de classificação. Uma maldição a todos os sistemas de classificação. Eis alguma maneira em que a individualidade aparece. As crianças escapam para um momento de privacidade no banheiro sob o pretexto de necessidades fisiológicas, ou saem para um momento de privacidade no corredor, justificado pela necessidade de beber água. Eu sei que não precisam, mas permito que me enganem, porque isso as condiciona a dependerem da minha benevolência. Às vezes o livre-arbítrio surge bem na minha frente, em grupos de crianças irritadas, deprimidas ou felizes com coisas que estão além da minha compreensão, direitos sobre tais questões que não podem ser reconhecidos por professores que lidam apenas com privilégios que podem ser retirados, sujeitos ao bom comportamento. 5. Dependência intelectual. A quinta lição que ensino é a dependência intelectual. Bons alunos esperam os professores dizerem o que deve ser feito. Esta é a lição mais importante de todas. Devemos esperar outras pessoas, mais instruídas do que nós, dar sentido à nossa vida. Os especialistas fazem todas as escolhas importantes. Somente eu, o professor, posso determinar o que meus alunos devem estudar. Ou melhor, somente as pessoas que me pagam podem tomar essas decisões, que eu executo. Se me dizem que a evolução é um fato e não uma teoria, eu transmito essa informação como ordenado, punindo os transgressores que resistem àquilo que foi ordenado a lhes mandar pensar. Esse poder de controlar o que as crianças pensarão me permite separar alunos bem-sucedidos dos mal-sucedidos muito facilmente. Crianças bem-sucedidas pensam aquilo que mandam pensar com a mínima resistência, uma demonstração adequada de entusiasmo. Dos milhões de coisas importantes a se estudar, eu escolho as poucas para as quais tenho tempo. Na verdade, isso é decidido pelos meus empregadores anônimos. Essas escolhas são deles, porque eu me oporia. A curiosidade não é importante no meu trabalho, apenas a conformidade. Crianças ruins combatem isso.
evidentemente, embora não dominem os conceitos necessários para saber o que estão combatendo, esforçando-se para tomar suas próprias decisões a respeito do que vão aprender e quando vão aprender. Como podemos permitir isso e sobreviver como professores? Felizmente, há métodos testados para interromper essa obstinação daqueles que resistem. É mais difícil, naturalmente, se as crianças têm pais respeitáveis que as apoiem, o que é cada vez mais raro, apesar da má reputação das escolas. Nenhum pai ou mãe de aluno de classe média que conheci acredita que a escola de seus filhos fosse uma das ruins. Nenhum único pai ou mãe em muitos anos de docência. Isso é surpreendente e provavelmente a melhor prova de que acontece com as famílias quando o pai ou a mãe foram bem-sucedidos, escolarizados e aprenderam as 7 lições. Pessoas boas esperam um especialista lhe dizer o que devem fazer. Não é nenhum exagero dizer que toda essa economia depende de que se aprenda essa lição. Pense em tudo o que demonstraria se as crianças não fossem ensinadas a ser dependentes. Os serviços sociais mal sobreviveriam. Desapareceriam, creio, voltado ao recente limbo histórico do qual surgiram. Consultores e terapeutas assistiriam horrorizados a seu suprimento de mentalmente inválidos desaparecer. O entendimento comercial de todos os tipos. O entretenimento comercial de todos os tipos, inclusive a televisão, definharia conforme as pessoas fossem reaprendendo a criar sua própria diversão. Restaurantes, a indústria de comidas pré-prontas e uma série de outros serviços alimentícios seria radicalmente reduzido. E se as pessoas voltassem a fazer suas próprias comidas em vez de depender de estranhos para plantar, colher, cortar e cozinhar por elas. Muito da advocacia, medicina e engenharia moderna também sumiriam, assim como a indústria de roupas e a docência escolar, a menos que um fornecimento garantido de pessoas impotentes continuassem a jorrar das escolas todos os anos. Não se precipite em votar a favor de uma reforma escolar radical se quer continuar recebendo seu salário. Construímos um estilo de vida que depende de que pessoas continuem fazendo o que lhes mandam fazer, por não saberem como dizer a si mesmas o que deve ser feito. Esta é uma das maiores lições que ensino. 6. Autoestima provisória. A 6ª lição que ensino é autoestima provisória. Se você já tentou formar uma fila organizada com crianças que foram convencidas pelos pais a acreditar que seriam amadas independentemente de qualquer coisa, você sabe como é impossível fazer com que espíritos autoconfiantes se enquadrem. Nosso mundo não sobreviveria a uma grande quantidade de pessoas confiantes por muito tempo. Então eu ensino que o respeito próprio de uma criança deve depender da opinião de um especialista. Meus alunos são constantemente avaliados e julgados. Um relatório mensal é enviado para a casa dos alunos para gerar aprovação ou assinalar exatamente com precisão de uma casa decimal quão insatisfeitos os pais devem estar com a criança. A ecologia da, abre aspas, boa, fecha aspas, escolarização depende da perpetuação da insatisfação. Assim como a economia comercial também depende de seus fertilizantes. Algumas pessoas, contudo, se surpreenderiam com quão pouco tempo e reflexão são dedicados à composição desses registros matemáticos. O peso cumulativo desses documentos, aparentemente objetivos, estabelece um perfil que obriga as crianças a serem confrontadas por certas decisões sobre si mesma e sobre seu futuro, baseado no julgamento precipitado de estranhos. A autoavaliação, à base de todos os principais sistemas filosóficos que se surgiram no planeta, nunca é considerada como fator. A lição dos boletins, notas e provas é que as crianças não devem confiar em si mesmas ou em seus pais, mas em vez disso deveriam confiar na avaliação de autoridades credenciadas. É necessário que se diga às pessoas o valor que têm. 7. Não é possível esconder-se.
A sétima lição que ensino é que não é possível esconder-se. Ensino aos alunos que estão sempre sendo observados, que todos estão constantemente sendo vigiados por mim e meus colegas. Não há espaço privado para as crianças. Não há nenhum momento de privacidade. A troca de aula dura exatamente 300 segundos para que não haja um excesso de confraternização promíscua. Os alunos são incentivados a deletar uns aos outros, inclusive a deletar seus próprios pais. Evidentemente, também incentivo os pais a apresentarem registro das insubordinações de seus próprios filhos. Uma família treinada para dedurar a si mesma provavelmente não ocultará nenhum segredo perigoso. Eu delego uma espécie de escolarização estendida chamada dever de casa, para que o efeito de vigilância, se não a própria vigilância em si, alcance a privacidade domiciliar, onde os alunos talvez pudessem usar o seu tempo livre para aprender algo não autorizado com o pai e mãe. Através da exploração ou pela convivência com alguém mais sábio na vizinhança, a deslealdade para com a ideia da escolarização é um demônio que está sempre pronto para ocupar cabeças vazias. Essa vigilância constante e essa negação de privacidade significam que não se pode confiar em ninguém, que a privacidade não é algo legítimo. A vigilância é um imperativo bastante antigo, respaldado por vários pensadores influentes, uma prescrição central registrada na República, a Cidade de Deus, nas Institutas da Religião Cristã, na Nova Atlântida, no Leviatã e uma série de outros lugares. Todos os autores desses livros que nunca tiveram filhos descobriram a mesma coisa. Deve-se vigiar as crianças atentamente, caso se queira manter uma sociedade sob um rigoroso controle central. As crianças decidirão trocar sozinhas se não as colocarmos numa banda marcial uniformizada.